E de instituições, não é? Estamos aqui nas faculdades Maringá, mas há alunos do curso de Direito das faculdades Maringá, da graduação, há alunos da Unicesumar, da pós-graduação, do mestrado e do doutorado, há alunos da Univel, da pós-graduação, né? E da disciplina de Ética, Inovações e Direito, e alunos da Universidade lá, lá de Campina Grande, da Universidade Federal, do curso de Direito, né? Então, hoje é um momento singular para a gente, tá? Só mais um minutinho, não deixem de estar conosco, porque é uma aula magna, de fato. Oi, Caio. Oi, Rose. Estamos te ouvindo. Só a câmera que tá desligada, eu acho. Aí, agora tá abrindo. Ai, eu fui Agora sim. mudar a internet, professor, bom dia. Desculpa aí o atropelo. A impressão que eu tenho é que na época da pandemia a gente aprendeu tanta ferramenta e agora que voltou o presencial, eu meio que desaprendi tudo que eu tinha aprendido. É uma incapacidade minha, desculpa. Fica tranquila, Rose. Bom, então, acho que agora está funcionando imagem, som, tudo certinho. O professor Alessandro vai fazer uma abertura, né? O encerramento da disciplina dele, Ciência Política e Teoria do Estado, aí eu faço a apresentação do resuminho do currículo da Rose lá. Peguei no Lattes, tá, Rose? Nada muito. E aí, para a gente passar para a Rose já para fazer a exposição. Bom dia, todos nos ouvem, não é? Então é um prazer ter a doutora Rose Daiane aqui conosco para uma aula magna sobre as ideias principais do professor Miroslav Milovic. E eu quero dizer que estamos muito honrados com a presença da professora. Isso só foi possível em razão dessa intermediação do professor Dr. Caio, e
o fato de ele ter conhecido a doutora Rose e o professor Miroslav lá em Brasília, lá na UNB, não é? Quero deixar aqui consignado que é um prazer ter os alunos conosco, alunos das faculdades Maringá, alunos da Universidade Federal de Campina Grande, mas também alunos da Unicesumar, da pós-graduação, mestrado e doutorado, e da Univel, do mestrado. Nos honra muito a presença de todos os alunos. E digo, doutora Rose, nós começamos o nosso curso de ciência política falando, em primeiro lugar, não é, na mitologia, depois Platão, Aristóteles, Maquiavel, os modernos, Hobbes, Locke, Rousseau, passamos para o Kelsen e o Carl Schmitt, que é a especialidade do Dr. Caio. Depois saltamos ao Habermas, que foi uma aula ministrada pelo próprio Dr. Caio, a Chantal Mouffe, e no fim estamos concluindo com o Miroslav Milovic, dada a importância do seu pensamento contemporaneamente. É um prazer que Vossa Excelência tenha acolhido o convite do professor Caio, e espero que hoje saiamos todos dessa tarefa inovadora do professor Miroslav através das suas ensinanças. E com isso, passo a palavra ao professor Caio, que vai fazer todo o papel do debatedor, tá? Muito obrigado. Bom, então, pessoal, bom dia a todos e todas. Eu vou fazer aqui coro a apresentação do professor Alessandro, né? Agradecendo a professora Rose pela disponibilidade, né? Pelo aceite do convite. Vou fazer a leitura aqui rapidinho do resumo, né? Do currículo da professora Rose. Então, a professora Rose Daiane é professora no Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal de Campina Grande. Ela possui doutorado em Direito na Universidade de Estudos de Roma, Tor Vergata, na Itália, o mestrado em Direito na Universidade Federal de Santa Catarina, é graduada em Direito pela Universidade Federal do Pernambuco, com um período de intercâmbio na Alemanha, em Tübingen. Foi bolsista de iniciação científica na UNB, é atualmente líder do grupo de pesquisa Miroslav Milovic, da qual faço parte, né? Editora-gerente da revista Cadernos Miroslav Milovic, e tem experiência na área de direito com ênfase em filosofia do direito e direito constitucional, dedicando-se a estudar e cultivar a obra do filósofo sérvio brasileiro Miroslav Milovic. A professora Rose também é advogada, por aqui a gente tem uma ideia da trajetória. Então, Rose, te agradecer de coração, aceite, né, como o Alessandro colocou aqui, um curso está sob a responsabilidade dele na disciplina de Ciência Política e Teoria do Estado, aqui na graduação em Direito da Faculdade de Maringá. Estamos aqui com o Fernando também, que é o nosso coordenador, só que o Fernando está por trás das câmeras, né? Que ele também é o técnico aqui da transmissão. E como o Alessandro disse, contando aqui não só com os estudantes do segundo ano, que eu também sou professor, né? De Direito Constitucional deles, e participo das aulas do Alessandro, como ele falou, mas também estudantes da Federal de Campina Grande, colegas do grupo de estudo Miroslav Milovic, né? Os colegas e estudantes da pós-graduação aqui do Unicesumar, do Centro Universitário de Cascavel, né, onde o Alessandro é professor no mestrado. Então, agradecer a todos e todas pela presença. E aí, Rose, então, como eu te disse ontem, a gente tem o tempo até às 11 da manhã, meio que o horário da aula, né, o texto a gente passou para o pessoal. Fica à vontade, né, você não precisa ficar premida pelo tempo, como se fosse uma palestra. A gente colocou conferência lá para fazer o cartazinho de divulgação. E aí, então, você fica bem à vontade, o pessoal fica depois aí aberto para um debate, né, para perguntas para a Rose. A Rose já está compartilhando aí o que ela preparou, né? Então, Rose, muito obrigado. E a gente, então, está aqui para ouvir você, então, expor aí as ideias do professor Miro.
Bom dia, Caio. Bom dia, professor Alessandro. Bom dia a todos e todas. É, é uma alegria estar participando desse momento, né, dessa aula magna, como o professor Fernando colocou, o que me dá ainda mais responsabilidade, né? Então, não quero frustrar as expectativas, mas vou me esforçar para que a gente possa manter uma conversa, um diálogo nesse sentido de pensar um pouco a filosofia de Miro e a contribuição dele na contemporaneidade, na filosofia, na ciência política e no direito. Então, eu agradeço mais uma vez o convite, sei que ele foi possível através dessa intermediação do Caio. É uma dupla alegria estar aqui hoje. Primeiro, saber que vocês no Maringá estão lendo o filósofo Miroslav Milovic, isso me deixa muito feliz. E a segunda alegria é, na verdade, uma responsabilidade, né? Os professores Fernando e Caio, eles participaram na semana passada com excelentes contribuições no terceiro colóquio internacional Miroslav Milovic e, querendo ou não, hoje eu vim agradecê-los pessoalmente e também falar algumas considerações, algumas ressonâncias do pensamento de Miro em Paulo e Spinoza. Fiquei muito impressionada, professor, pelo seu entusiasmo com o texto de Miro sobre Paulo, né? Ou seja, Paulo ainda desperta um certo entusiasmo. Então, isso me encantou muito naquele momento, naquele evento. Quem não assistiu o vídeo, sugiro que vocês o façam, porque vale muito a pena essa contribuição do professor Alessandro. E eu pensei, na verdade, em fazer aqui uma espécie de continuidade, talvez, para despertar também o interesse nos alunos, o que essa pessoa que passou há longos anos da história, Paulo, né? Através do texto de Miro, ele aparece como um militante, não vou dizer a palavra revolucionário nem subversivo, mas um militante que ainda tem algo a nos dizer, que, como Miro fala no texto, pode ser o nosso guia, né? Para a gente refletir a nossa vida, a nossa política, a nossa contemporaneidade. Outro aspecto que eu fiquei muito feliz também é que eu tentei construir aqui, lançar hipóteses, provocá-los, na verdade. Vocês vão verificar aqui que o meu objetivo principal tá bom? Que vocês relacionam, Almir, o que é esse projeto do direito como potência e provocá-los com perguntas que eu também não tenho a resposta. Na verdade, eu ainda estou pensando sobre isso e eu achei esse momento oportuno para lançar essas indagações nesse estilo de conversa. Então, se vocês quiserem me interromper, sintam-se à vontade, sintam-se livres, porque a gente está aqui para conversar, debater e pensar coletivamente. Bom, eu nem preciso dizer de onde eu falo geograficamente, né? Eu acho que o meu sotaque pré-anuncia. Então, se vocês tiverem alguma dificuldade, alguma pergunta, alguma palavra que não entenderam, pode manifestar aqui no chat ou abrir o microfone que eu claramente posso esclarecer. Para ficar mais fácil para vocês acompanharem o meu raciocínio, não sei se vocês conseguem visualizar eu estou com várias telas abertas aqui. Vocês conseguem visualizar esse primeiro slide, Caio? Sim, Tá, tá aparecendo aqui, Rose. tá aparecendo a Ótimo. tela do professora Rosê, professor Fernando, aqui tá aparecendo não o slide, tá aparecendo o slide, mas tá aparecendo a tela do PowerPoint inteira, sabe? Do editor. Mas vocês conseguem ver o slide? Talvez eu tenha que fazer uma maior projeção dele, não. Assim? Mas dá para ver tranquilo. Porque se eu Dá para ver fizer Não, tá assim, bom. tranquilamente. Tá bom, Rose, tá bom. se eu Agora ficou a tela inteira agora. Agora tá o slide na tela cheia, professora. Tá perfeito. eu perdi só a. Ok, eu só perdi agora as minhas anotações, né? Então, eu preciso de alguns pontos que eu vou citar do texto. Então, infelizmente, vai ficar um pouco, talvez assim, ficar melhor. Bom, eu criei um roteiro, como vocês podem observar aí,
nesse primeiro slide, tá bom? Penso de falar um pouco, né? Ou seja, minha missão aqui não é esgotar todo esse roteiro que eu fiz para o encontro de hoje, mas talvez esse roteiro serve como se fosse um assim, não algo teleológico, ou seja, eu não vou com a finalidade. Como vocês podem observar aí, né, o tema que me interessa nesse momento, né, nesse encontro de hoje, é essa interlocução de Milovic, né, com Paulo Spinoza. Ou seja, qual é o diálogo que Miro trava com Paulo Spinoza? Qual é essa conversa que ele faz com Paulo Spinoza? Por que Paulo Spinoza? Então, o tema geral do nosso assunto é basicamente esse, né? Esse diálogo, essa conversa, as ressonâncias do pensamento de Milovic, o interesse dele por Paulo Spinoza. O problema que eu gostaria de trazer aqui, inclusive sob forma de pergunta, é o que aproxima Paulo de Spinoza no texto de Milovic. Isso é uma pergunta até legítima, né? Porque a gente sempre vincula Paulo a um apóstolo, a algo do religioso, algo do divino, algo do cristianismo. E, por outro lado, a gente sempre vincula Spinoza a um autor que foi muito contestado, que foi excomungado, um autor, inclusive, da imanência e não da transcendência. Spinoza é o autor que afirma o aqui e agora, enquanto Paulo está pensando a vida eterna, a transcendência. Então, esse é o problema, né? O que aproximaria Paulo de Spinoza no texto de Miroslav, ou seja, nesse projeto do direito como potência. Tudo bem até aqui? Tudo certo, Caio? Certo, tudo certo. Que eu estou com outras telas aqui abertas, mas... Bom, a hipótese, veja, é uma hipótese provocativa, tá? Não espero aqui criar consensos, né? Miro sempre dizia que o consenso esconde conflitos, né? Uma crítica a Habermas. A minha hipótese, que não é a hipótese de Miro, mas eu acho importante também falar sobre esse eu que lê o texto, né, do autor, vou falar um pouco sobre isso na metodologia. A minha hipótese dessa aproximação, desse interesse de Milovic em Paulo e em Spinoza é a questão do amor. E aí vocês podem perguntar antecipadamente que amor, porque no texto de Paulo e Spinoza, né, o amor aparece muitas vezes. Eu acho não, tenho certeza. O texto que mais aparece a palavra amor é esse texto publicado na revista da UFMA, né, do Maranhão. É o texto que Miro se dedica a falar do amor. É claro que ele já falava do amor mundi, do amor fati em textos de Nietzsche, mas o amor ganha protagonismo nesse texto sobre Paulo. E não é um amor único, não é um amor que apenas é unilateral, que tem apenas uma versão. O amor nesse texto ele tem uma multiplicidade, na verdade, existe uma multiplicidade de amores que aparecem nesse texto. O amor enquanto eros, o amor enquanto ágape, o amor como espiritual, que Miro cita. Então, quando eu coloco como hipótese que o que aproxima Paulo Spinoza no texto de Miro é o amor, a pergunta que vocês podem me fazer é de qual amor eu estou falando? E aqui eu pretendo conversar com vocês e, claro, desenvolver um texto posteriormente a esse encontro sobre isso, porque isso me interessa muito, ou seja, que amor é esse que pode aproximar Spinoza de Paulo? Será que é o amor ágape? Será que esse amor, como o Miro fala, né, do amor como liberdade enquanto espiritual? E aí eu já antecipo que o amor que eu estou pensando aqui como hipótese é o amor em sua feição política. Eu acho que esse é o amor que encanta Miroslav Milovic. Não é o amor romântico, não é o amor, não é o eros, não é o ágape, não é o espiritual. É o amor sob sua feição política. E aí eu, claro, estou pensando Miro
estou pensando Paulo e estou pensando Spinoza, mas também estou com outras pré-compreensões, né, que aparecem também no projeto do Direito como Potência. Um livro muito importante, que marcou muito Miro, embora nesse texto ele não cite, a trilogia, né, de Hart e de Negri. Né? Nesse livro que vocês tiveram acesso, Miro cita, né, Miro se dedica a confrontar o pensamento de Negri e de Agamben, ou seja, essa questão da potência do fazer e essa potência destituinte, mas é um texto muito importante para Miro nessa trilogia. O primeiro foi o Império, ou seja, para entender essa nova ordem mundial, a ideia não mais de um imperialismo, vai falar o Negri. Então, o primeiro livro dele, O Império. O segundo livro dele, A Multidão, esse novo sujeito revolucionário capaz de interromper, de frear as arbitrariedades dessa globalização, desse império. E esse último livro, que é Mundo Comum. Então, aqui, Negri fala dessa perspectiva do amor enquanto feição política. Não é um amor qualquer, é um amor enquanto feição política. Só para começar, eu posso citar um trechinho que eu acho muito instigante do Negri, falando sobre o que é esse amor político. Diz Negri: pensando o amor como conceito essencial para a filosofia e para a política, e que é uma incapacidade não submetê-lo a esse exame, a esse desenvolvimento de uma das causas centrais da debilidade do pensamento contemporâneo, ou seja, não pensar o amor enquanto feição política, sempre vinculá-lo a esse aspecto romântico, a esse aspecto, enquanto ágape, espiritual. Então, aqui, Negri está fazendo uma evocação do amor enquanto política, né? E ele diz assim: é pouco prudente deixar o amor para os sacerdotes, os poetas e os psicanalistas. Bom, tem outros trechos que eu selecionei, se der tempo eu leio, mas isso aqui é uma possibilidade de leitura que, claro, Miro dialoga, não está expressa nesse texto de Paulo, em que se evoca muito a afeição do amor, mas no capítulo 5, por assim dizer, do livro, né, que são ensaios, na verdade, Miro fala sobre Negri, né, sobre o projeto de Negri. Então, esse amor político é a minha, talvez, hipótese, né, para aproximar Spinoza de Miro, mas não tem como não interligar, e eu vou tentar demonstrar isso aqui para vocês. É o texto Elogio do Amor, é um livrinho curto, eu indico muito para vocês, do Badiou, ou seja, nós vamos tentar primeiro entender, né, com que lentes Miro está lendo Paulo. Acho isso importante também. Paulo é um autor muito lido sobre diversas formas na filosofia, né? Seja o Paulo Nietzscheano, o Paulo heideggeriano. Com que lentes Miro lê Paulo? Isso é uma pergunta também legítima para o encontro de hoje, né? E eu vou mostrar para vocês também, já antecipando nesse roteiro, que eu já defendi, já escrevi um texto sobre isso, né? Já criei essa hipótese e acho que é plausível repetir aqui. Miro lê Paulo pelos olhos do Badiou, né? Um filósofo francês comunista, ou seja, de uma geração que talvez está em decomposição, né? Então, assim, muitos autores intelectuais do comunismo francês já faleceram e o Badiou, né, ele é um autor muito importante, muito significativo, tem um texto, um livro clássico, né, A Hipótese do Comunismo, em que ele afirma, né, o comunismo enquanto hipótese não foi destruída, ou seja, é possível ainda defender um comunismo. Porque o que ele tenta demonstrar nesse livro também, né, é que, na verdade, as experiências, ou seja, as consequências trágicas do comunismo não fazem com que a própria hipótese seja falseada. E é interessante pensar um pouco, vincular, né, Badiou e Paulo, né? Porque não é porque houve a Inquisição que as pessoas deixaram de ler o Evangelho, né? Então, é mais ou menos nesse sentido. É isso que Badiou defende, né? Ou seja, não é porque existiram experiências trágicas, maléficas, como o Miro fala, o comunismo criou uma outra gaiola,
para o ser humano. Então, não é porque existiram experiências ruins que a hipótese se perdeu. E, claro, né, Miro está dialogando com esses autores. Por exemplo, no último ensaio do livro, Miro cita Sartre, né, a questão do método, ou seja, a própria a resposta aos problemas sociais pode não ser a marxista ou a marxiana, mas é preciso pensar as considerações de Marx, porque as premissas ainda estão postas, ou seja, a disparidade ontológica entre capital e trabalho ainda existe. A gente não superou essas premissas, essa desigualdade do capitalismo. Bom, então, em síntese, nessa hipótese sobre o amor, que eu trago aqui de maneira sintética, eu estou pensando, claro, Negri, esse livro, né, O Mundo Comum, e estou pensando também em um livro desse autor que eu iniciei a falar, o Badiou, Elogio ao Amor. Então, 3 livros, basicamente, eu citei do Badiou. Vou citar esse sobre Paulo, que ele escreveu, que eu acho que marcou muito, e aparece na bibliografia do texto de Miro, esse A Hipótese Comunista e Elogio do Amor. Então, nessa apresentação de hoje, claro, num texto que eu quero escrever, pensar o amor enquanto feição política. E lá aparece também em Badiou essa questão do amor como feição política. E, claro, esse universo de pensar o amor como política não se encerra nesses autores, Negri e Badiou, que são autores com os quais Miro fazia essa interlocução, ou seja, dialogava. Me lembrou muito, né, fazendo esses slides, a ideia do amor também em Bell Hooks, né? Ela fala que o amor é ação, ou seja, o amor não é um sentimento. Quando ela está pensando, uma feminista importantíssima, né, faleceu recentemente, quando ela está dizendo que o amor é ação, é uma também feição política, é uma aposta na política, né? Bom, então essa seria a hipótese. O objetivo principal, eu espero que eu consiga, dentre tudo que eu tenho para falar, pelo menos passar essa ideia, que vocês possam compreender esse projeto do direito como potência. Afinal, o que é esse projeto, como ele se construiu? E aí eu construí esses slides justamente para que vocês possam ver, né? Eu trago aqui as ementas do curso do projeto do Direito como Potência, que foi um curso idealizado por Miro lá em 2017, que produziu vários cursos, né? A cada semestre ele debatia um autor, o que na verdade é um esforço para o professor. Então, entender esse projeto do direito como potência, como esse conjunto de autores, como esse conjunto de ideias e como Miro vai tentar dialogar a filosofia e o direito, né? E aqui eu acho muito interessante essa questão da filosofia do direito em Miro, e vou explicar mais para frente. Bom, meus objetivos secundários, Spinoza, ou seja, desses textos, né, sobre Paulo Spinoza, o que é que fica para a gente pensar a política na contemporaneidade? E um objetivo secundário é verificar, como eu já falei, com que lentes Miro está lendo São Paulo e Spinoza, né? Aqui eu já até anunciei, já disse, né? Eu entendo que Miro está lendo São Paulo pelas lentes do Badiou, por esse livro que eu vou trazer para vocês, que é São Paulo, a fundação do universalismo, um texto que inclusive Miro ficha, faz o fichamento, eu trouxe aqui para vocês verem, e marcou muito Miro. Bom, a metodologia, não sei se eu vou conseguir chegar nela, tá? É um método autobiográfico, né? E o que seria isso? Bom, eu acho muito legítimo na filosofia, antes de avançar nos estudos filosóficos, né, o primeiro período do curso de filosofia, ele faz uma pergunta extremamente legítima que eu acho que falta nos cursos de direito, né, independente se é no Nordeste, se é no Norte, se é no Centro-Oeste. Uma pergunta legítima que aparece no primeiro período do curso de filosofia é: como ler textos filosóficos? Isso é uma questão de metodologia.
como ler textos filosóficos. Vejam que no curso de Direito nós não perguntamos, né, como ler textos, e nem aprendemos como ler textos jurídicos, meio que nós somos lançados nesse universo, lendo textos teóricos, lendo textos jurídicos, lendo petições, e lemos sem saber e sem aprender como lê-los, né? Na filosofia, eu acho interessante uma disciplina sobre metodologia, que a gente aprende um pouco sobre como ler textos filosóficos. Bom, existem várias tradições de leituras de textos filosóficos. Existe, por exemplo, dois autores clássicos, né, quando a gente está falando de como ler textos filosóficos, que é o Guerrero e que é o Goldschmidt, tá bom? Esses são autores clássicos que tentam pensar o texto filosófico, ou seja, a própria história da filosofia sobre uma perspectiva estruturalista, ou seja, a análise interna, sistemática dos textos. Ou seja, ler os textos filosóficos, por exemplo, ler o texto de Miro, não é se perguntar pelo que está fora, mas é se perguntar pelo que está dentro. As respostas, segundo essa metodologia clássica, é de que os filósofos constroem seus textos e as respostas deles estão muito bem estruturadas em conceitos, em ideias, internamente ao texto. Bom, é claro que isso em algum momento vai ser repensado, né? E um dos autores que vai repensar isso é Foucault. Foucault é o primeiro autor, o primeiro filósofo que vai abrir o texto filosófico ao externo. Ou seja, não necessariamente as ideias que o leitor deve retirar do texto estão no próprio texto, ou se resume ao que está escrito no texto. Então, o primeiro autor que vai quebrar com essa lógica estruturalista é o Michel Foucault. E aqui eu trouxe uma passagem que eu acho muito interessante do Foucault na Microfísica do Poder, criando uma nova metodologia de ler textos, né? Então, Foucault critica essa recepção exegética das obras dos filósofos e o modo de leitura estrutural que reduz o autor a uma arquitetônica do texto. E, na prática, Foucault aplica a sua teoria, ou seja, Foucault é um autor prático, né? Ou seja, a filosofia, para ele, não é uma filosofia teórica, abstrata, do mundo das ideias, não. Foucault é o autor que coloca em prática, entende a filosofia como uma estética da existência, como praxis. E eu trouxe um trechinho da Microfísica do Poder, porque Foucault utiliza essa metodologia, né, de pensar o filósofo, os textos do filósofo. E então eu cito Foucault. Os autores que eu gosto, eu os utilizo. Um pensamento como o de Nietzsche é precisamente utilizá-lo, deformá-lo, fazê-lo ranger, gritar. Que os comentadores digam se é ou não fiel, isso não tem o menor interesse. Então, vejam que interessante. Foucault, um dos autores que vai recepcionar a filosofia de Nietzsche, né, na França, e vai recepcioná-la de uma forma ímpar, de uma forma singular, ou seja, ele não quer dizer apenas o que Nietzsche disse, ele quer pensar os textos de Nietzsche, como ele mesmo fala, fazendo Nietzsche gritar, fazer Nietzsche ranger, deformá-lo, utilizá-lo. Veja, se isso é fiel ou não, Foucault está pouco preocupado, ou seja, a filosofia pode mais avançar, né, em certo sentido, com esse método. E é muito provocador esse método. E eu acho que Miro tem um pouco disso, ou seja, o texto sobre Paulo, sobre Spinoza, não são textos clássicos, ou seja, os textos de Miro, ele não comenta autores. Os textos de Miro são provocadores, são provocativos. Eu trouxe alguns trechos do texto, né, de Miro, para mostrar isso para vocês. Ou seja, se eu pudesse encaixar Miro, né, essa leitura que Miro faz dos filósofos, dos autores, eu diria que Miro está muito mais seguindo, mesmo que implicitamente, mesmo sem expor isso para o leitor, esse tipo de metodologia Foucaultiana, né, Foucaultiana. E não uma metodologia de leitura clássica. Miro não é comentador de ninguém, não comenta Paulo, não comenta Spinoza, ele escreve textos sobre Paulo e Spinoza, o que é diferente. Então, eu acho legítimo, né? Se Miro lê os autores dessa maneira, fazendo eles ranger, fazendo eles gritar,
e até, por exemplo, até cito, em algum momento Miro ironicamente cita no texto, né? Paulo é contemporâneo? Então você está lendo o texto e você diz, poxa vida, como Eu assim adoro Paulo esse é negócio contemporâneo? de eu fizer Como de assim, empréstimo. como assim Paulo é contemporâneo? Todo mundo sabe que Paulo está ligado a uma tradição do cristianismo. Então, se Miro, né, se apropria dessa nova maneira de ler os autores, eu também coloquei aqui como metodologia, não sei se vai dar tempo para falar, mas acho interessante citar, essa metodologia que não é Foucault, não é pelas lentes de Foucault, mas é por um autor muito importante também que dialoga com Miro, que é a ideia é um livro publicado recentemente. Claro que Miro usa muito Derrida quando vai falar da hospitalidade, dessa alteridade, dessa relação com os outros, mas esse livro, Autobiografia, publicado recentemente no Brasil, é muito criativo nesse sentido, ou seja, é possível fazer essa espécie de não biografia dos autores, mas uma autobiografia. O que significa esse auto? Auto vem do ouvido, né? Aqui aparecem dois verbos no livro: ouvir e escutar. Ou seja, como pensar o ouvido como uma metodologia? E aqui eu coloco que eu utilizo, né? Já escrevi um texto também sobre isso, depois eu posso citar para vocês. Eu gosto de utilizar esse método do ouvido para ler os textos de Miro, que significa, no final das contas, lê-lo pelas margens, pelo rastro, e não necessariamente pelo que aparece, né? Que tem ouvidos para ouvir, né? Ou seja, a gente tem que abrir os nossos ouvidos. Na verdade, o próprio Derrida, ironicamente, fala que os ouvidos, né, esse órgão já é aberto, ou seja, a gente só precisa saber ouvir, saber escutar. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, né? Então, eu uso esse método autobiográfico para ler os textos de Miro. Então, tudo que eu vou falar aqui, na verdade, vem dessa perspectiva, né, do rastro, do vestígio, e não necessariamente do que está expresso, do que está escrito. Bom, acho que o roteiro ficou bem claro, né? Não sei se eu vou conseguir fazer tudo, mas a ideia era essa, tá bom? Bom, passando para o segundo aspecto, que eu acho importante, antes de ler Miro, conversar sobre isso, essa ideia dos pressupostos, né? Puxa vida, eu acho isso muito fantástico nos textos de Miro. E pressupostos em vários sentidos, né? Porque, assim, Miro fala que a filosofia do direito tem primazia porque pensa os pressupostos do direito. Ou seja, pensar o direito é pensar os pressupostos. Isso aqui bate de uma maneira forte nas faculdades de direito, né? Porque é natural, é automático do estudante separar as disciplinas filosóficas e as disciplinas dogmáticas. Para Miro não existe o dogmático. Um direito penal que não pensa a sua própria filosofia do direito penal, que não pensa os seus pressupostos, é um direito penal fracassado, né? A gente vê as consequências, inclusive, disso. Um direito civil que não pensa os seus pressupostos é um direito civil também que não diz muito, né? Então, essa ruptura que existe até nas faculdades de direito, a gente sempre faz essa divisão para fazer o aluno entender mais, né? Entender melhor as disciplinas etéticas e as disciplinas dogmáticas, em que a gente tenta passar essa ideia que as disciplinas etéticas são aquelas que nós fazemos perguntas, nós fazemos indagações, nós promovemos reflexão, e as disciplinas dogmáticas existem para dar respostas. No final das contas, o juiz não pode ficar só pensando, o juiz tem que deliberar, tem que dar uma resposta para o caso concreto. Bom, Miro questiona toda essa lógica, né, muito prática, ou seja, talvez muito simples, introduzido e muito frequente nas faculdades de direito. Para ele, o direito existe para pensar os seus próprios pressupostos, seja da área da filosofia, seja em áreas dogmáticas, por assim dizer. Bom, por isso a filosofia do direito tem primazia. Ou seja, não é uma mera disciplina que deve ser relegada nos cursos de direito. Quem sabe filosofia do direito sabe muita coisa, no final das contas, né? Ou seja, entende a lógica do pensar, do refletir, do questionar. Outro ponto que eu acho interessante destacar
ainda nos pressupostos do pensamento de Miro, é algo que é inegociável para ele, algo que ele não negocia. É a ideia, uma frase muito importante que aparece no texto sobre Paulo, de que estudar direito é, no final das contas, entender seu fundamento democrático. Ou seja, se alguém curte autoritarismo, se alguém curte tortura, fazer o curso de direito está no curso errado. Porque, para Miro, ele tem como esse pressuposto que o diálogo sobre o direito, que estudar direito é pensar a democracia, é pensar a coletividade, é pensar as várias formas de vulnerabilidade que existem no Brasil, né? Então, eu acho que esses dois pressupostos, eu já me sinto assim satisfeita para pensar o pensamento de Miroslav, né? Seriam esses dois pressupostos. Um é o pressuposto de pensar criticamente a filosofia, o direito penal, ou seja, pensar o direito é pensar os pressupostos. E o segundo pressuposto é também a importância da democracia para pensar o direito. Não dá para pensar direito sem esse fundamento, sem esse pressuposto democrático. E, claro, outros pressupostos que eu poderia comentar aqui com vocês, que são as pré-compreensões dos estudantes do direito, né? E falo pré-compreensões, poderia até falar pré-conceito, né? Eu lembro, de maneira irônica, vou falar aqui para vocês, quando o Miro ofertou esse curso sobre São Paulo na Universidade de Brasília, no curso de Direito, ou seja, Miro era um filósofo que inicialmente estava no curso de Filosofia, depois ele vai para o curso do Direito e ministra aulas no curso de Direito e também no curso de Metafísica, né? O departamento de filosofia na UNB é muito complicado, então, em um determinado momento histórico, eles, como posso dizer, teve um cisma no departamento, então ficou filosofia e metafísica. Então, Miro continua ligado à metafísica e vinculado ao curso, à faculdade de Direito. Então, imagine um professor do curso de Direito ministrar um curso ou propor um curso sobre São Paulo. Imagina o choque do estudante, né? Imagina fazer ciência política ou fazer direito e estudar um apóstolo, no final das contas. O professor tá louco, né? O professor tá maluco. E engraçado que esse pressuposto, esse preconceito, esse mal entendimento, né? Que habita todos nós, na verdade, né? Foi dito para Miro, né? Miro, no curso sobre São Paulo, teve um estudante que falou: mas que São Paulo é esse? Que Paulo é esse que o senhor está falando? E Miro, São Paulo apóstolo, e aí vem toda, tipo, o absurdo, né, de um curso sobre São Paulo para entender o direito. Que um apóstolo tem para falar sobre as leis, justiça e direito no pós-positivismo, né? Bom, e a resposta de Miro foi muito irônica, como sempre o era, né? E sem perder, claro, o humor. E existiria outro Paulo que não São Paulo apóstolo? Bom, isso está tudo dentro desse pressuposto. O contexto, eu acho importante falar e ressaltar que esse projeto do direito como potência, o contexto dele é o contexto da sala de aula, ou seja, não foi algo pensado de forma abstrata, não foi algo pensado fora da universidade, não. O projeto do direito como potência surge no contexto da sala de aula. E, claro, nessa espontaneidade, nesse diálogo com os estudantes. Então, ele vai ganhando uma ordem, por assim dizer, um corpus, por assim dizer, que não necessariamente era aquilo que Miro idealizava, mas, como eu vou demonstrar aqui para vocês, ele nasce nesse ambiente universitário, ou seja, são cursos que Miro ministrava, ele escolhia um autor, 2 autores a cada semestre para pensar essa noção do direito e da potência. Então, primeiro Paulo, depois Spinoza, depois Nietzsche, depois, no mesmo curso, Foucault, Deleuze e Lacan, Agamben, Negri, Derrida e o último, que seria o curso de 2020.2, Hannah Arendt. Ou seja, ele chegou a fazer a ementa do curso sobre Hannah Arendt, mas foi hospitalizado em seguida. Lembro muito bem, isso eu não esqueço jamais de Miro dizer: acho que eu vou levar o meu iPad, porque ele estava relendo A Condição Humana de Arendt,
E eu falei assim, acho que não é o momento. Quando você voltar, você relê, termina a leitura. Ou seja, ele entrou muito bem no hospital, né? Não estava com falta de ar, ele estava, enfim. Quando a gente entra, a gente acredita que vai sair, né, de uma forma positiva. Bom, então, esse último curso sobre Arendt, ele fez a ementa, ele fez uma lista de convidados, de professores convidados para participar do curso, porque era um curso que seria ministrado online, dada a pandemia. E, nesse sentido, aqui nós vamos talvez traçar no contexto universitário, no contexto da sala de aula. Bom, deixa essa pergunta também como reflexão, né? Como ler os textos? É interessante que esse projeto do direito como potência, que pensava, que dialogava com vários autores, ele agora ganhou o corpus de um livro, né? Então, eu vou mostrar para vocês, vou conversar aqui, a ordem que aparece no livro do Direito como Potência, lançado no evento, não foi a mesma ordem dos cursos, tá bom? E que também é importante dizer que se você pega esse livro, não necessariamente você precisa ler o primeiro ensaio para depois entender o segundo, e assim sucessivamente. Você não precisa seguir uma ordem lógica ou cronológica de capítulos. Você pode começar pelo fim, você pode começar pelo texto Pandemia como História, o texto sobre Derrida, e terminar com Paulo. Então, ler esses textos por essa lente da multiplicidade, ou seja, não existe algo teleológico, uma finalidade nos textos de Miro. Ou seja, é possível vários arranjos de leituras. Bom, o texto que nós vamos debater hoje, né? Eu espero que a gente consiga traçar alguns aspectos importantes. É esse texto que também é um texto emblemático, né? Porque ele é publicado numa revista em 2019. Miro praticamente não, ele faz isso. Ele junta dois textos, o texto de Paulo e o texto de Spinoza, que no livro são ensaios diferentes, mas nessa revista em 2019, um colega, o Henrique, ele pede um texto a Miro, então Miro junta esses dois ensaios, que eram ensaios que ele fazia após os cursos, então após o curso sobre São Paulo, ele escreveu esse artigo, esse ensaio, e não publicou, ficou guardado. Depois ele ministrou um curso sobre Spinoza, em seguida Paulo, e não publicou. Quando o Henrique entra em contato com ele já em 2019, ou seja, no curso desse projeto, o projeto inicia em 2017, ele junta os dois textos e envia para o Henrique. Então, é interessante pensar, né, que na verdade nós estamos lidando com um texto para debater hoje, mas na verdade são três textos. O texto publicado na revista, o texto que é o próprio ensaio sobre São Paulo, que tem um nome diferente, né? Parousia como Mudança do Mundo, e o texto sobre Spinoza. Então, são três textos, na verdade, que podem ser desmembrados desse do artigo. Bom, Miroslav Milovic e o projeto. Eu trouxe aqui para vocês verem. Uma coisa é eu falar, outra coisa é vocês observarem. Não sei se vocês estão observando, conseguindo ver bem o PowerPoint. Mas aqui vocês estão vendo a escrita de Miro, o texto, a letra de Miro, ou seja, o esboço desse projeto. Então, se vocês conseguirem observar, existem três sequências, uma em vermelho, uma a lápis e uma a caneta azul. E elas não coincidem, ou seja, essa ordem de autores no projeto não era fixa, não era pré-determinada e não era teleológica, ou seja, ela muda durante o curso, durante o projeto. O que aparece fixo, e eu acredito que esse esboço era quando o curso de Paulo e Spinoza já tinham sido ministrados, é o início, né? Paulo, como primeiro autor, veja que ele aparece a lápis, a caneta vermelha e a caneta azul. E Spinoza, como segundo autor desse diálogo, para pensar o direito como potência. A seguir, há uma multiplicidade de formas de seguir esse projeto. E acho interessante mencionar, por exemplo, não como o projeto terminaria, mas qual autor, por último, que ele colocou nessa ordem. Veja, se seguirmos
a caneta azul, o último autor seria Derrida, que foi o que aconteceu no livro, né? O livro, o último texto, é o texto do Derrida. Se seguirmos essa sequência lápis, o último autor é Nietzsche e Foucault, ou seja, já seria uma outra sequência, né? Nietzsche e Foucault no livro é o capítulo 3, ou seja, o ensaio 3. E seguindo a lógica vermelha, dessa sequência vermelha, o último autor do diálogo do direito com potência seria Agamben Negri. Então, veja essa multiplicidade, esse pensamento pulsante de Miro, esse pensamento nômade, né, que tenta fazer vários arranjos para pensar esse direito com potência. Talvez vocês estejam estranhando Nietzsche e Foucault escrito dessa forma, né? Gente, o professor Miro escreveu Foucault errado, Nietzsche. Aqui ele escrevendo em sérvio. Depois eu vou falar um pouco sobre esses manuscritos dele, né? Aqui ele escreve em sérvio, tá bom? Bom, vamos agora essa ideia, né, de Miroslav e o direito como potência como projeto. Eu acho muito interessante e eu acho importante mostrar para vocês a ementa do curso, ou seja, a primeira ementa que pensou esse projeto, Direito com Potência, foi o semestre de 2027. Nessa ementa do curso, a ementa é algo diz muito, não só sobre o curso, mas também sobre o professor, né? Como ele articula, como ele monta um curso. Bom, nesse primeiro curso do Direito com Potência, ele, na verdade, trabalhou 3 momentos históricos, 3 autores. Vejam que interessante, na ementa do curso. O curso tenta aproximar o direito com as ideias da potência, no contexto da tradição, modernidade e contemporaneidade. Então, ele faz essa demarcação, né, temporal. Os autores sugeridos para cada uma dessas épocas são Paulo, Spinoza e Deleuze. Então, para pensar a tradição, ele quer pensar São Paulo. Para pensar a modernidade, ele quer pensar Spinoza. Para pensar a contemporaneidade, ele quer pensar Deleuze. E aqui é muito, muito direto. Nestes autores estão a questão da potência. Poderia ser pensada como a questão da ontologia. Esse é um ponto-chave também que nós vamos falar, como Miro demonstra, né, que pensar o direito é pensar pela via ontológica, e isso também o aproxima de Paulo e de Spinoza. No texto, Miro fala, Paulo não usa essa palavra ontologia, mas nós vamos buscar uma ontologia no pensamento dele. E assim também no texto sobre Spinoza, ou seja, como pensar uma ontologia em Spinoza que, importante, não é metafísica, certo? Bom, então, acho importante que vocês tenham essa pré-compreensão desse primeiro curso, né, que pensava o projeto. E interessante citar aqui que Miro também utilizava o recurso de filmes, né? Ele sempre utilizava muito filmes para despertar, talvez, através do cinema, essa abertura, né, para pensar a modernidade, para pensar a tradição. No outro curso, em seguida, ele vai trazer já um filme muito importante que ele cita no texto sobre Paulo. Bom, pensar essa relação entre Miroslav Milovic e São Paulo. Vejam, depois desse curso genérico que pensa a tradição, a modernidade e a contemporaneidade, vem o curso, no segundo semestre de 2017, exclusivamente é uma palavra ruim, mas especialmente sobre São Paulo. E aqui eu trago para vocês, isso aqui é o rascunho, esse primeiro esboço, né? O primeiro rascunho que ele faz do curso. E que, claro, depois ele vai transformar em ementa. Então, vejam que interessante, né? Como a atividade de um professor em sala de aula pode trazer boas formas de pensar, né? A política, o direito, um projeto tipicamente, eu não vou dizer acadêmico, né? Mas é um projeto pensado na academia, com os estudantes. Então, vejam que nessa ementa aqui do curso sobre Paulo,
esse autor que eu falei para vocês, o Badiou, aparece, tá bom? Esse texto, especialmente dele sobre São Paulo. Claro, ele cita aqui a importância de ler as epístolas de São Paulo, e eu vou explicar um pouco, que eu acho importante isso. Badiou, nesse livro sobre São Paulo, ele diz assim, já no prefácio, ele diz assim, é um erro nós pensarmos que as epístolas são propriedade da igreja. São Paulo não é santo no sentido apenas religioso. São Paulo é um militante. Por isso que Miro pega essa ideia da militância, vinculada à ideia do próprio Badiou. Ou seja, nesse texto, nesse livro, né, do Badiou, ele está falando que é um equívoco pensar apenas São Paulo pela lógica cristã, pela lógica religiosa. São Paulo não é propriedade da igreja. E, claro, essas epístolas são documentos históricos, são documentos políticos que precisam dizer, que precisam, claro, ser revistos e que têm muito a dizer para nós. Bom, aqui veja que interessante, também nesse curso sobre São Paulo aparece um tópico sobre o amor. Aqui ele coloca o amor mundi, né? O amor mundi, claro, vinculado ao pensamento de Arendt, e claro, Santo Agostinho, né? O amor mundi que no texto aparece quando o Miro diz o amor mundi, no final das contas, é o amor como liberdade. A questão é que liberdade é essa. Isso apenas para vocês verem como São Paulo, né, quais são as referências bibliográficas que o Miro está utilizando para debater São Paulo no curso, que, claro, vai reverberar no próprio de São Paulo. Aqui eu trouxe também a ementa do curso sobre Spinoza, uma qualificação que não apenas de dar nomes à disciplina ou criar nomes para livros, para de forma assim inovadora, mas ele dava subtítulos aos cursos. Então, esse curso se tratava de um capítulo, de uma parte do direito como potência, mas ele dá o subtítulo de Democracia e Revolução nesse curso sobre Spinoza. Bom, é claro que em Spinoza ele está focado, ele está tendo como referência a ética e o Tratado Teológico Político. Mas eu tendo a ver essa em Miro pela linha do Negri, né? Negri tem um livro importante sobre pensar Spinoza subversivamente. Então, vejo que esse texto, inclusive, aparece aqui na ementa, Negri, Spinoza subversivo. Então, eu acho interessante a gente, para entender esse projeto e essa minúcia, né, de como o professor faz as suas ementas, de quais os autores que ele está pensando ou dialogando para construir suas aulas. E aqui eu mostro, inclusive, a diferença entre o curso e o livro, né? Ou seja, nós vimos lá que existiam várias sequências, havia várias sequências possíveis de seguir esse projeto do direito como potência e como, na verdade, nós podemos sintetizar. Bom, o livro é um livro que já está disponível, gratuito, inclusive vou enviar alguns livros físicos, né, quando chegar aqui em Recife, da editora, para que Caio possa colocar na biblioteca da Faculdade de Maringá e de outras instituições que ele ache importante. Enviar um livro para o professor Alessandro, enviar também para os professores que apoiaram esse evento. Acho que esse livro de Miro é muito significativo, é muito simbólico, chega num momento oportuno para a gente tentar pensar a ciência política, o direito, a filosofia. Ver na tela, o capítulo 1 é sobre São Paulo, que é sobre a parousia como mudança do mundo. O segundo capítulo é Spinoza e a modernidade. O terceiro capítulo é Direito ao Corpo e Nietzsche Foucault. Capítulo 4, Direito do Simulacro, Deleuze e Lacan. Capítulo 5, Agamben e Negri, Ontologia e Soberania. E o capítulo 6, Derrida, Pandemia como História. Bom, essa é a sequência que ficou o livro, tá?
E é interessante porque nesse artigo, e o Cive Potência Paulo Espinosa, que Miro junta para publicar na revista do Maranhão, ele muda um pouco a estrutura. Não aparece esse termo para São Paulo parousia como mudança do mundo. Existe um item introdução, que não existe nos capítulos, no livro. O texto São Paulo parousia como mudança do mundo, no livro é um texto corrido, ou seja, não tem subtópicos, só tem o título e ele escreve. Então, isso é muito diferente, pensar os textos do livro e essa versão do artigo. No artigo, ele cria um tópico 1, introdução, em que ele explica o que é esse projeto do direito com potência, de uma maneira assim brilhante e muito objetiva. Ele diz que pensar o direito como potência é investigar a relação entre direito e ontologia às margens. Eu acho essa definição inovadora, uma definição que diz muito com tão poucas palavras. Pensar o direito como potência é investigar as margens. Ou seja, aqui diz muita coisa nessa pequena frase, né? Ou seja, o projeto do direito com potência, ele quer pensar as margens, é algo muito derridiano também, algo muito vinculado ao método da desconstrução do Derrida. Essas margens é aquele que parte da própria compreensão, como filósofo, que o direito não é o centro do universo, não é o centro da sociedade, talvez não é o centro de possibilidade de mudança, né? De alterações dessa sociabilidade. Talvez pensar também o direito vinculado à economia, que economia é essa? Bom, pensar os limites do direito, essas margens sempre em movimento, tá bom? Pensar o dentro e o fora, o que é margem, né? O que é essa delimitação do direito. E aqui, claro, que aparece vários debates, né, sobre a própria crítica à ideia do direito enquanto Estado, ou seja, enfim, aqui no direito tem várias outras correntes, pluralismo jurídico, que também vão nessa seara de pensar, de criticar esse direito estatal enquanto centro, né? Bom, no curso, eu coloquei de forma sintética, nesse primeiro slide, como se desenvolveu, né, a diferença do livro e do curso. Nesse primeiro semestre de 2017, os autores eram esses que nós lemos, São Paulo, Spinoza e Deleuze, Pensar a Tradição. O curso sobre São Paulo, o subtítulo do curso foi Justiça fora da Lei, e aí eu acho muito interessante essa interlocução, essa conversa implícita de Miro com também Derrida. Derrida é o autor que vai falar que justiça e direito são coisas distintas. Ele diz que o direito é o cálculo e a justiça é o incalculável. Ou seja, quando Miro fala justiça fora da lei, ele já está demonstrando que ele não é um positivista, né? Não é um justo positivista. Porque para o positivismo, né, até a pergunta sobre qual a importância de pensar a justiça, isso não é do dever ser, isso não é do normativo, isso não é do campo do direito. Então, eu acho interessante esses subtítulos que Miro dá aos cursos também. O projeto máximo é o direito com potência, mas a cada curso que ele ministra, ele dá um subtítulo. No curso sobre Spinoza, o subtítulo é Democracia e Revolução. No curso sobre Deleuze, Negri e Agamben, na verdade, né, Toni Negri e Agamben, a questão da potência. No curso sobre Nietzsche e Foucault, a importância da genealogia do direito e as genealogias do poder. E no curso sobre Derrida, Direito como Potência, que aqui eu acho também um subtítulo muito instigante. Se você olhar o curso sobre São Paulo, que o subtítulo é Justiça fora de lei, Justiça fora da lei, que eu vou citar também outro autor que ele dialoga muito, o James, tá bom? É um autor que ele cita, inclusive, como referência. Mas no curso sobre Derrida ele coloca direito como justiça. Como assim? Ele dá um curso, ele ministra um curso sobre Derrida
que afirma no Força de Lei, esse texto é muito circular, né? Essa relação entre justiça e direito, é meio que Miro está brincando no final das contas, né? Quando ele coloca esse subtítulo, Direito como Justiça, e o curso é sobre Derrida, quando na verdade Derrida defende que direito é uma coisa, justiça é uma outra coisa. E aqui a gente tem que pensar em outro. Aí, claro, vem esse método que eu falei para vocês no início, esse método autobiográfico, saber ouvir as entrelinhas de um texto filosófico. Quando o Miro está falando, claro, isso aqui já sou eu como leitora, né? Quando o Miro está falando direito como justiça, para pensar o Derrida, ele está dizendo assim, ó, eu sei que é impossível a gente pensar equivaler direito como justiça. Para Derrida, justiça é um incalculável. Mas a nossa condição é justamente de querer esse incalculável, de querer o impossível, porque o possível já temos. Enfim, a gente quer o impossível. Eu lembro muito, né, sobre essa questão desse momento difícil no hospital, em que para mim foi aterrador, foi muito trágico, né? A gente sempre achava que nós íamos sair juntos, né? Entramos juntos no hospital, ambos contaminados com o vírus, e que me vinha a mente era essa impossibilidade de, tipo, como salvar o outro, né? Miro o possível, a gente escuta muito isso na modernidade. Não, eu vou fazer o possível para lhe atender. E Miro não queria o possível. O possível todo mundo pode fazer, inclusive quem não gosta da gente. A gente não está fazendo o possível, né? Esse mundo do possível. O que nós queremos é o impossível. E essa ideia de impossibilidade, Miro também já escreveu sobre isso num texto que eu acho muito significativo, né? E circula muito na internet, é a impossibilidade da democracia. Então, esse conceito de impossível, eu consigo ver, ouvir implicitamente nesse curso sobre Derrida, direito como justiça. Sei que são coisas distintas, que a justiça é o incalculável, mas por que não pensar essa impossibilidade do direito nessa realização da justiça? Bom, enfim, isso são considerações que no debate a gente pode conversar mais. Eu vou tentar aqui encaminhar para o fim, porque eu fiz vários slides, como vocês podem observar, mas espero que esteja ficando pelo menos clara essa ideia do que é o direito como potência em Milovic. Um ponto interessante que eu queria mencionar, deixa eu beber um pouco d'água. Eu tenho talvez esse defeito. Quando eu gosto muito de um tema, né, eu praticamente nem respiro, eu vou acelerando e eu tenho que talvez sentir vocês. Eu não estou conseguindo ver a sala porque eu estou vendo os slides, mas enfim, qualquer coisa, eu acho que o Caio pode mandar um WhatsApp aí, se quiser dizer alguma notícia importante. Mas enfim, seguindo, eu queria falar para vocês que além do curso, que além do livro, tem um documento muito bonito que conseguimos tornar público, por assim dizer, que é os manuscritos do direito com potência. Então, nesse momento, de dificuldade, de perda do autor, da mesma forma, talvez até mais, mas você perde um autor importante, né? Um autor significativo, que pensava filosofia, que pensava ciência política, que pensava sociologia. Miro era um autor múltiplo, né? E foi muito trágico para mim. Eu digo, puxa vida, tinha salvado o Miro, né? Ele fazia muita diferença no mundo. Bom, nesse momento de perda, né, do autor, do filósofo, enfim, eu fiquei isolada, né, transtornada. E, de repente, em casa, eu me deparei com esse caderno, essa é a foto de um caderno. E eu lembrei, né, que toda vez que Miro chegava das aulas, ele colocava alguma coisa nesse caderno. E aí eu tive a curiosidade, até então nunca tinha aberto esse caderno, e foi aí que eu abri o caderno. Quando eu abri esse caderno, que tinha do lado escrito potência, como vocês podem ver, isso tudo é a capa original do caderno. Eu vi as anotações dele,
ou seja, as anotações sobre Foucault, sobre Deleuze, sobre Paulo, sobre Spinoza. E, puxa, imagina a alegria de eu ver a escrita de Miro, de eu ver essa pertença, né, dele num texto. E aí foi muito interessante também, porque nesses manuscritos a gente lê vários idiomas. Tem sérvio, tem francês, tem português, tem alemão, que era um modo, ou seja, ele colocando no papel o modo que ele pensava. Trouxe até um rabisco aqui para vocês, mas eu acho muito interessante. Então, diante dessa ausência do autor, desse desaparecimento de Miro, e eu diante desse caderno, a primeira coisa que eu pensei, né? A gente morava num apartamento vinculado ao UNB, um apartamento institucional, e eu iria ter que devolver o apartamento. Quando o servidor falece, a família tem que devolver o apartamento. Então, eu estava nesse processo também de mudança, de empacotar tudo, de tentar salvar tudo, né, ao máximo. E aí eu entrei em contato com um estudante de Miro, que fazia doutorado com ele, e disse: Renato, precisamos digitalizar, porque eu vou pegar um avião, e se esse avião cair, esses manuscritos vão se perder. A gente precisa guardar isso, a gente precisa publicar. Ou seja, os alunos que estavam vinculados no doutorado com ele precisam ter acesso a isso é a continuidade. Isso é o detalhamento do projeto Direito como Potência escrito, né? A própria mão por Miroslav Milovic. E aí conseguimos publicar esse manuscrito. Depois eu posso informar o site que está disponível. São mais de 300 folhas. E aí é interessante porque segue essa mesma lógica. Eu acho que eu não coloquei aqui, mas tem o capítulo sobre Paulo, o capítulo sobre Spinoza, enfim, o capítulo sobre os vários autores que ele estava pensando nesse projeto do Direito com Potência. Então, eu acho que esse é um acervo incrível, é um acervo que pode gerar muitas outras pesquisas. Eu fiz questão de colocar manuscritos porque eu pensei muito no Marx, né? O manuscritos, né, econômico-filosófico, ou seja, nasce como algo que frases soltas que alguém vai construindo e vai interligando uma frase a outra, e isso vai dando continuidade ao pensamento do autor. Então, esses manuscritos também estão disponíveis. Bom, aqui são os 3 textos, né, basicamente, que nós iríamos conversar hoje. O artigo publicado em que ele junta o texto sobre São Paulo e Spinoza, e é interessante porque no artigo ele cria vários subtópicos, algo mais didático para um artigo. E no item sobre Paulo ele coloca a ontologia paulina, ou seja, ele disse que essa palavra não aparecia em Paulo, ele não tem certeza se pode afirmar isso, mas ele toma isso como verdade. A ontologia paulina. E o tópico sobre Spinoza, ele não coloca Spinoza em modernidade, como no livro, ele coloca outra modernidade. Ou seja, no final das contas, o interesse de Miro por Spinoza é porque se tivéssemos seguido Spinoza, talvez a modernidade não seria esse fracasso que ela é, porque Spinoza não é autor do contrato. Então ele pensa Spinoza como outra possibilidade de outra modernidade. E, claro, eu achei muito legal a arte que Caio produziu, fez, enfim, me enviou, em que está lá, Direito como Potência, e tem vários outros livros de Miro, eu diria, no fundo, né, no plano, em terceiro plano, né, no segundo plano, enfim, que são esses 2 livros, né, Filosofia da Comunicação e Comunidade da Diferença. Eu não quero afirmar que existe uma continuidade desses livros no projeto do Direito com Potência, mas eu quero dizer que um autor, um filósofo, ele não cria compartimentos quando vai escrever ou quando vai produzir livros. Eu consigo visualizar no projeto do Direito com Potência pontos que ele já vinha debatendo nesses livros. Por exemplo, Filosofia da Comunicação foi publicado no Brasil em 2002, Comunidade da Diferença em 2004. Então, o que eu poderia dizer que eu vejo nesses livros que estão no direito como potência?
Nesse texto, por exemplo, nesse livro, Filosofia da Comunicação, é o primeiro livro em português de Miro, ele faz uma pergunta muito interessante, que é: faz sentido ainda ser moderno? Ou seja, a modernidade, com todo esse fracasso, com toda essa miséria, que tinha como argumento essa ideia da racionalidade, se realizou no mundo? Faz sentido ainda lutar por isso? E claro que, como pano de fundo, ele está pensando o debate, né, da escola de Frankfurt sobre essa modernidade como projeto inacabado. Né? Habermas defende isso, modernidade como projeto inacabado. Miro, nesse livro, ele já está. Faz sentido ainda ser moderno? Com tanta miséria no mundo, existe alguma racionalidade nessa modernidade? Então, eu consigo visualizar isso nesse texto da Filosofia da Comunicação, e isso se reverbera no projeto do direito como potência. E no livro Comunidade da Diferença, tem uma frase que, inclusive, eu selecionei aqui. Ele diz, cito: procurei repensar as condições da modernidade para ver se ainda faz sentido ser moderno. Tentei igualmente questionar vários motivos da filosofia moderna e relacioná-los com o social. Filosofia só existe pensada com o social, para o social. E aqui é muito instigante, né? Ou seja, ele está se confrontando com a modernidade nesses dois livros. E isso eu consigo visualizar nesses textos sobre Paulo Spinoza. Paulo, vou começar por Spinoza. Spinoza explicitamente como um autor que permite nos pensar outra modernidade. Uma frase importante que aparece no texto de Miro sobre Spinoza nós não cedemos nossos direitos naturais para o Estado. Veja, toda aquela linha de Hobbes, Locke e Rousseau defendiam isso, cada um à sua maneira. Estado liberal, Estado absolutista em Hobbes, né? Estado democrático, por assim dizer, em Rousseau. Mas todos defendiam essa ideia do contrato, essa ideia que a gente cede direitos para o Estado. Spinoza não está preocupado com um contrato, Spinoza está preocupado com um conatus, essa ideia da nossa liberdade, que não pode ser mediada por um ente abstrato, violento e leviatã, no final das contas, que é o Estado. Então, Miro volta a Spinoza para pensar essa outra modernidade. E Paulo nos permite pensar outra tradição. E aqui tem uma frase ímpar que eu selecionei, que aparece no texto de Miro sobre essa outra tradição com Paulo, né? Diz Miro: se Paulo está no início do cristianismo, temos que saber o que aconteceu. Talvez o cristianismo nem se realizou ainda. Veja que ironia, veja que bom, o cristianismo não se realizou ainda. Pensar Paulo, voltar a Paulo, é pensar outra tradição. Nem estou falando outra modernidade, que depois ele vai provocar. E essa frase, sempre fiquei com ela na cabeça, né? O cristianismo não se realizou, talvez Paulo fosse uma nova potência para a gente pensar essa tradição, né? Outra via da tradição. E aí, mexendo em outras coisas, ainda vinculada a essa frase, né? Eu achei esse livro, Miro não leu, porque ele foi publicado em 2002. Não sei se vocês conseguem ver a capa, que o nome do livro é O Cristianismo Ainda Não Existe. Então, quando eu vi esse livro, que foi publicado pelo Dominic Collin, pela editora Vozes, eu relacionei muito essa frase de Miro, né? O cristianismo ainda não existe. E a primeira frase desse livro, ele diz: quem ousaria afirmar que o cristianismo não existe? E eu ri muito, né? Miro no texto sobre São Paulo, ele provoca a gente a pensar uma outra tradição. Talvez o cristianismo não se realizou. Bom, e aí, claro, talvez eu vou parar nessa tela para a gente poder ter um diálogo. Então, a primeira forma que eu posso indicar como interlocução de Milovic e Paulo Spinoza é esse outro, né? Essa outra tradição, essa outra modernidade. E mais para frente do texto, Miro vai dizer: será que Paulo é moderno? Porque, no final das contas, Descartes não pensou o sujeito, mas há sujeitos no pensamento de Paulo. Será que Paulo é moderno?
E mais para frente ainda, ele ironicamente diz: será que Paulo não é um contemporâneo que tem muito a nos dizer ainda? Ou seja, essa universalidade de São Paulo, pensar essas diferenças que não necessariamente, ou que não criam uma nova identidade, né? Miro até fala muito disso. Hoje somos, enquanto movimentos sociais, somos muitos, uma diversidade, mas que nessa interseccionalidade nós temos dificuldade de um projeto comum, né? Então, será que Paulo é um contemporâneo por pensar o universal? E, claro, essa é a primeira via para a gente pensar essa interlocução, Miro, Paulo, Spinoza. Outro é uma palavra que aparece sutil no texto sobre Paulo, que é abertura. Paulo é uma possibilidade, é um autor que nos permite uma abertura para pensar a tradição, e Spinoza é uma outra abertura para pensar uma outra modernidade. Então, esse conceito de abertura que aparece no texto é uma outra via também de interlocução que faz Milovic dialogar com Paulo e Spinoza. E, por fim, a questão da ontologia, que é a questão central do pensamento de Milovic, que aparece nesses textos anteriores, Filosofia da Comunicação e Comunidade da Diferença, que aparece brilhantemente e sinteticamente num texto chamado A Utopia da Diferença, um texto publicado por Miro em 2006, acredito, em que ele fala esse termo, né? Ele quer pensar a autenticidade do ser humano, ou seja, nessa modernidade que nos garante tudo, que temos todos os prazeres na nossa tela, nas nossas mãos, na nossa imaginação, na nossa tecnologia, afirma a autenticidade do ser humano, como pensar a autenticidade do ser humano. E aí ele volta a Heidegger, né? Aquela noção que Heidegger quer pensar uma ontologia que não é metafísica. E ele fala dessa diferença ontológica. Existe o ôntico, o mundo dado que reproduz, que violenta, e existe o mundo ontológico, o mundo das possibilidades, ou seja, um direito não como violência, mas um direito com potência, através da ontologia. E, claro, essa ontologia Miro vê em Paulo, Miro vê também em Spinoza. Bom, eu tinha muitas outras coisas para falar, mas eu acho importante parar por aqui, Caio, para que vocês possam também participar, né? Eu acho importante essa conversa, esse diálogo, e, enfim, fico agora talvez à disposição para a gente bater um papo, uma conversa. Sim, eu vou continuar falando, Caio. Acho melhor você agora Beleza. intervir. Bom, Rose, em primeiro lugar, te agradecer pela exposição, muito rica no sentido até dos materiais que você preparou. Tem questões, como eu te falei, tem só, Fernando, você pode deixar a tela da Rose ainda aí. O Fernando está capturando aqui, tem questões no chat, né, que o pessoal foi mandando, a gente não quis te interromper, a gente tem um tempinho aqui para conversar, não tem problema, já falei com a Alessandra aqui, né? E assim, até dessa questão dos manuscritos, né, que você trouxe, mostrar essa atividade da preparação de um curso, né? Um professor que se dedica a pensar as aulas que ele vai fazer. Eu estava comentando com o Alessandro aqui, né? Eu participei do curso 2019-1, a Gamba Negre, e ele esses manuscritos, né, os relatórios, né, dos cursos, vamos dizer assim, que depois viravam os textos. Eu falei para o Alessandro, o professor Miro lia, né, os 4 primeiros encontros era de leitura desses relatórios, né, e aí os documentários sobre os autores ou os filmes, como você colocou ali, né, a estratégia dele era para que os estudantes que chegavam, e também não era só o mestrado e doutorado, como aparece na ementa, né, ele abria para o pessoal da graduação participar também, né, que chegavam, né, no curso em andamento, tinha essa ambientação, vamos dizer, do que estava sendo feito, para depois ele entrar mesmo nos autores, né, do momento que naquele semestre que ele ia trabalhar. Então eu pude ver o meu curso ali de 2019-1, né, que eu participei do Agamben Negre, que eram centrais, mas tinham outros, né, o Benjamin, o Schmidt, né, os interlocutores ali das leituras, estava falando para o Alessandro. Então, Rose, te agradecer, né, por essa exposição rica, no sentido sartriano aqui, Fernando, engajada, né, tipo, com o tema, né. Então, Rose, assim, só para, como o Fernando colocou aqui, voltou aqui, né, que ele tinha saído para resolver uma questão,
e ele está capturando aqui as questões. O meu ponto, assim, e aí eu já passo para o Alessandro, né, para ele também fazer um comentário rapidinho para te ouvir um pouco, enquanto o Fernando vai organizando. Naquele ponto você fala do direito como justiça, aquela provocação, né, algo que você disse, né, o professor Mir não é um comentador naquele sentido clássico dos autores que ele lê, né? Mas ele está em diálogo com eles, né? Quando ele faz aquela meio que provocação ao Derrida, né? Eu fiquei pensando aqui para ver o que você acha, né? Talvez o interesse dele nesse momento é justamente tentar mostrar que há distinção entre aquilo que ele está chamando de direito, a lei e o que é justiça, né? Em alguma medida você colocou isso, né? Quando ele fala a justiça fora da lei, ele está querendo mostrar que lei e justiça não são equivalentes, não são sinônimos, né? E me parece que para ele pensar o direito como potência também é tirar o direito dessa relação imediata com essa lei estatal, né? Tipo, e que isso teria alguma significação de justiça. Isso é uma crítica que vira, vamos dizer, a faculdade, não só a faculdade de direito, mas as instituições jurídicas do avesso, né? Tipo, porque os preconceitos, como você falou, principalmente dos estudantes de graduação, que o direito tem alguma coisa a ver com a justiça, que a lei tem alguma coisa, e a gente, né, vê que isso aí tem problema, né? Então, depois se você quiser comentar, me parece que a preocupação dele era justamente nessa provocação, chamar atenção, se a gente tiver o ouvido, como você disse, para ouvir, que essas coisas não são imediatamente relacionáveis, elas não são imediatamente sinônimos, né? Que a gente precisa, então, voltar aos pressupostos para tentar entender, né, esses conceitos, lei, justiça, direito, né? É por aqui que eu colocaria, assim, para depois te ouvir um pouquinho, Alessandro, se você quiser comentar aí alguma coisa. Professora, quero parabenizar a sua fala e dizer que em você há muito, mas muito, sobretudo porque a sua fala é provocativa e levanta uma série de problemas, né? Você problematiza a todo instante. É, é, já começando, pensar o direito é pensar pressupostos, né? É fantástico isso, né? É mostrar como a filosofia do direito é importante, né? Para talvez desconstruir essa cápsula que foi construída na modernidade, a noção de sujeito, de direito, né? O purismo, o dogmatismo. É, Depois, o direito como potência é um direito como projeto, né? É um direito que se abre. E quando você coloca. Desculpa eu me reportar você como você, que você é jovem e a sua comunicação é de muita eloquência, mas ela é muito. É, é, é muito audível, né, do ouvido, então ela é assim, muito bem, muito clara. E isso nos permite já até um tratamento mais íntimo, né? Então, é a hora que você faz a ligação, né? A potência, o impossível e o direito, né? Quer dizer, é pensar esse impossível como um projeto de liberdade. Isso é fabuloso, porque a forma como o direito sequestrado pela economia ou aliado da economia, né, dessa economia, de um capitalismo selvagem, né, que embota, encapsula, faz especulação e transforma pessoas em abstrações, em sujeitos, né? E aquela ideia do objeto de desejo, né? Então nós temos que realmente refletir criticamente e fazer essa essa construção, se é possível, pelo direito, a construção de um direito que vai para além do direito estatal, que vai para além das normas, né? Que vai para uma proposta de justiça, justiça como amor, paulina, fabuloso. Então, o ponto de vista que você nos traz aqui. Então, você fez uma série de colocações que nos deixa assim, reflexivos, e talvez a maior de todas é sair dessa
cápsula dessa gaiola, né? Reconhecer a pequenez do direito, pelo menos na forma como ele está posto, não é? E isso é um desafio, porque isso é curricular, não é? E não só curricular, então não é só uma teoria da cápsula, é também uma praxis da cápsula. O Supremo vem, com todo respeito, né, às instituições, mas vem consagrando essa análise econômica do direito. Então, além de isso se transformar, não é, numa cultura teorizada nas grades curriculares, também é uma realização de uma decisão, né? Uma decisão legislativa de abstração, é uma decisão do plano concreto ali no Poder Judiciário, e inclusive no Supremo Tribunal. Então, esse mundo, né, entre parênteses, possível, que é instigante na sua fala, né? Essa impossibilidade da democracia através do direito, ou que atravessa o direito, né? Eu achei fabulosa a sua fala, espero que nós possamos falar muitas outras vezes em noutros cursos, e aí há uma série de comentários. O Caio volta a falar contigo. Eu só parabenizo, agradeço, penhorado o seu tempo, né? O seu compromisso de levar Miroslav como um projeto, como uma potência que vai palmilhando, vai sedimentando um novo caminho, o caminho que foi o caminho desviado aí através do penso logo existo do utilitarismo enquanto ética entre os modernos, né? E que agora se agudiza no contemporâneo. Eu renovo toda a minha admiração por você, pela sua postura, pelo seu a sua palestra, a sua fala, o seu trajeto de estudos. Bom, Rose, aqui o Fernando deu uma checada. Na verdade, tem muitos comentários assim ao longo da palestra, né? Elogiando, comentários agradecendo pela questão das indicações dos livros, né? Do professor Miro, um colega falando que vai adotar o livro na disciplina de filosofia do direito, vai procurar, né? Então não teria uma pergunta direta, não sei se esses comentários nossos, não sei se o pessoal ainda está elaborando alguma coisa, mas se você quiser comentar então a minha fala do Alessandro, né? A gente tem um tempinho aí, e aí depois, se tiver alguma questão, eu passo aqui para você. Ah, Rose, só uma coisa já. Uma aluna nossa aqui do segundo ano já me pediu para falar com você, para você disponibilizar os slides. Eu falei, vou falar com a Rose para ela mandar, né? Tipo, acho que é legal o pessoal ter esse mapinha que você construiu, né? Do pensamento do professor Miro, né? Com as referências e tal, as ementas dos cursos, né? Lá na UNB. Então é legal, o pessoal está interessado também, mas depois a gente conversa sobre isso aí, mas só para você saber que já seus slides já estão sendo reivindicados aqui. Obrigada, Caio. Você consegue me ver, me ouvir? Sim. Ah, ótimo. Bom, passo sim, eu vou inclusive colocar talvez os links nos slides. Meus alunos também fazem sempre essas reivindicações pós-aula, então fica com um compromisso essa entrega dos slides, e vou enviá-los inclusive na íntegra, ou seja, aqueles slides que eu não falei agora também fica como caminhos para vocês traçarem outras possibilidades para o direito, né? Ou seja, que esses slides espalhem também Miro aí pelo Paraná enfim, certamente enviarei esse material. Convido, antes de mais nada, para não esquecer, Caio, todos que queiram, né? Não sei se você já mencionou, você faz parte, né,
dessa comissão, né, editorial dos cadernos Miroslav Milovic, uma revista importante que tem circulado vários textos que estão pensando Miro, então acho que é importante citar num encontro como esse. Inclusive, estamos com o próximo volume para publicação em dezembro, então se alguém tem algum texto de filosofia do direito, não precisa ser sobre Miro, mas pensando criticamente o direito, a ciência política, antropologia, psicanálise, será muito bem-vindo receber textos de vocês, da Faculdade do Maringá, e de outras instituições colaboradoras nos cadernos Miroslav Milovic, tá bom? Agradeço muito a pergunta do Caio e a pergunta do professor Alessandro. Concordo integralmente, Caio. Acho que em Miro esses conceitos não se confundem, direito, justiça e lei. E na sua fala eu acho interessante também dizer, né, ou seja, tornar coletivo isso, que é na tua pré-compreensão, ou seja, se eu perguntasse aí, tivesse pessoalmente aí nesse evento, quando eu falo direito, o que você entende? Ou seja, qual o primeiro conceito que vem na cabeça de vocês? Ou seja, é um livro clássico, né, do Roberto Lira Filho, O que é o Direito? E ele diz justamente que o problema desse nome, desse conceito, é porque ele gera várias pré-compreensões ou leva a vários caminhos, por assim dizer. Ou seja, não existe uma noção fixa, nem quando a gente fala de um direito democrático, que é um Estado democrático de direito. Como unir essas palavras, Estado, democracia e direito. Então, eu acho que quando o Miro fala direito como potência, isso me veio agora na sua fala, quando ele está falando de direito, não é o direito que eu penso assim, dogmático, que é algo de direito pensar. A gente tem que talvez limpar esse conceito do direito, para entender o direito com potência, porque somente o direito com potência não é o direito, como o professor falou, do STF, não, vem talvez com esse projeto desse impossível vazio. Tem um texto nesse Impossibilidade da Democracia, Miro cita essa noção do vazio, ou seja, não vazio que não se preenche, mas que não cria uma nova identidade. A gente tem que pensar o direito a partir das diferenças e não a partir de uma identidade do que é o direito. Bom, mas enfim, esse debate vias de interlocução com Derrida, com Deleuze. Para Deleuze, direito é jurisprudência, né? Mas o que é essa jurisprudência? É o entendimento dos juízes? Para Deleuze, não. Né? Jurisprudência para Deleuze é outra coisa, não é o que diz os juízes. Bom, agradeço muito a pergunta do professor Alessandro, espero que minimamente eu tenha passado alguns pontos interessantes sobre esse amor paulino, e como eu falei, eu fiquei muito entusiasmada, né, com a participação dele no colóquio, e claro, desse diálogo de Miro com Paulo. E acho importante, né, porque essa crítica do sujeito é algo que o direito faz muito mal. Ou seja, a gente adota essa categoria nos cursos de direito, sujeito de direito, mas, na verdade, deveria ter uma disciplina, né, sobre psicanálise. Qual é o inconsciente do sujeito de direito? Quem é esse sujeito de direito? Ou seja, a gente toma essa categoria do sujeito sem entender o que é o sujeito, né? Então, o curso de direito faz, às vezes, né, dessa captura. E é interessante também porque essa noção do sujeito de direito vinculada a um papel institucional é aquilo que Miro está criticando. O projeto do direito com potência no final das contas, pensar o direito não como violência, mas como possibilidade, como abertura. E tem uma frase que Miro cita muito, que é do Benjamin, naquele texto sobre crítica da violência, né? Ele diz Benjamin, a institucionalização do direito é a institucionalização do poder, um ato de manifestação imediata da violência. Então, eu acho que o direito como potência passa por essa
passa por essa crítica do monopólio de dizer o direito e, claro, o monopólio da violência também, né? Quem mais desrespeita direitos fundamentais no Brasil? O próprio Estado, né? Vou enviar esse livro de Miro para vocês, esse novo livro. Espero que vocês continuem dialogando, me coloco sempre à disposição. Espero também que vocês possam participar em eventos da Universidade Federal de Campina Grande e bom estar com vocês também por aqui. Bom, Rose, a gente agradece as respostas. Acho que falo por mim, pelo Fernando, Alessandro, né? Que a gente está à disposição também. É uma alegria poder estar junto de vocês aí na Federal. Enquanto você respondia o Alessandro, em alguma medida nossas questões estão próximas, né? Eu me lembrei de uma passagem de Comunidade da Diferença que o professor Miro fala que, em alguma medida, se olhar para a Faculdade de Direito com esse horizonte do problema da justiça e tal, o que ela tem é a frieza, né? Um lugar meio frio com relação à justiça, né? Que é um tema que toca a todos nós, né? E esse diálogo com o Benjamin é algo que de fato, ele tem essa interlocução para pensar possibilidades, né? Acho que não veio nenhuma questão pelo chat. Acho que aqui também tem essa questão de o pessoal está se ambientando em alguma medida, né, Rose, com o pensamento do professor Miro e com os textos. Já teve um colega, o Vitor, que é aluno do mestrado Sesumar, já falou que está procurando o livro da filosofia da comunicação para incorporar na dissertação dele, né? Então tem essas questões legais, assim, do pessoal já começar a se interessar, buscar os textos, né? O Direito como Potência, a versão PDF, a Rose já me mandou, já passei para o Alessandro, pro Fernando, em alguns grupos de estudo. Para os alunos do segundo ano eu mandei, né, no meu grupinho de WhatsApp lá que eu tenho com eles da disciplina de Direito Constitucional. Quem tiver interesse, eu tenho o PDF, né? Então eu posso já disponibilizar para aqueles que estiverem escrevendo seus trabalhos, quiserem mobilizar os textos que a Rose mostrou desse último livro, que é uma coletânea de ensaios do professor Miro, né? Que ela falou que pode ser lido sem a ordem, aquela coisa sistemática, né, da leitura, aquilo que interessar. Então eu tenho esse PDF, então é só me mandar mensagem que eu disponibilizo, eu mando, né? E aí a Rose fez o convite já para colaborar lá com o Cadernos Miroslav Milovic, tá? A chamada aberta. Pessoal, principalmente que está na pós, né, Rose, que já tem que ter essa obrigação da escrita, do texto, né? Tem lá depois eu posso mandar também o link, né, da revista, para quem quiser já colaborar com o texto, mandar lá para a revista Cadernos Miroslav. Agradecer de novo, Rose, sua participação, né? Ficar aberto esse canal de diálogo aqui para a gente, né? Sempre que possível, ou talvez a Alessandra dá aula em outros lugares, né? Na Estadual de Maringá, lá em Cascavel, na Univel, né? Rose, quando tiver a oportunidade, acho que ele vai te convocar aí para fazer uma fala, né? Agradecer a todos e todas que acompanharam aqui a exposição da Rose. E, bom, agora é desejar um bom fim de ano, né, para todo mundo. E que a gente prossiga nesse diálogo. Tá bom, Rose? Obrigado.